noite, meu nome é Marcos Vinícius. Boa noite, meu nome é Patrícia Soares Carvalho. Estamos aqui para apresentar o seminário interdisciplinar com o tema As diferentes linguagens aplicadas no cenário contemporâneo. A linguagem é uma das formas de expressão da identidade cultural mais fortes que um povo pode ter. Mantê-la entre seus membros é essencial para garantir a memória e a história. As marcas da história de resistência e dos processos de reinvenção do povo pataxó estão na sua língua que, após longo período de proibições do seu uso, passa atualmente por uma nova fase. Através do trabalho independente de pesquisa de educadores e lideranças pataxó, preocupados em afirmar suas tradições e costumes, em 1998, foram iniciados estudos mais detalhados da língua e o resgate de muitas palavras do vocabulário pataxó, culminando com a ampliação desse vocabulário, que inicialmente não passava de 200 palavras, para um vocabulário de 2.500 palavras. Bem, o tema do nosso trabalho é Pachorrã, a linguagem pataxó. Esse tema foi proveniente da nossa convivência com índios da etnia pataxó, no município de Santa Cruz Cabralha, no bairro indígena Coroa Vermelha. Na música, o uso do Pachorrã, como é chamado o idioma pataxó, já é uma realidade. No entanto, há ainda muito a ser feito para que o uso cotidiano também se torne efetivo. Mas, se depender dos esforços dos educadores e das lideranças indígenas pataxó, estão todos empenhados na valorização de sua língua e na perpetuação da mesma. Vale lembrar que um fato histórico, os índios pataxó foram forçados a saírem das terras onde ocupavam e foram todos alojados na aldeia de Barra Velha. Tanto que a aldeia de Barra Velha é apelidada pelo nome de Aldeia Mãe. São lojas de artesanato com nomes característicos no idioma Pachorrã, língua característica da tribo pataxó. Um nome que me chamou muita atenção foi o nome de uma loja cujo nome era Acaie Texó Pecaie. Eu tive que perguntar para vários amigos para que eles me informassem a tradução. E daí em diante fizemos uma busca sobre esse idioma que veio perdendo espaço ao longo dos anos, mas que devido à resistência de educadores e lideranças pataxó, a matéria Pachorrã tem sido inserida nas escolas aqui de Coroa Vermelha. É uma matéria especial voltada para os usos e costumes indígenas, não só o idioma em si, mas os usos e costumes, né? E a cultura da caça, da pesca e os rituais de dança. A população indígena pataxó é uma só, porém foi dispersada devido a algumas perseguições que tiveram no passado. Tem comunidades em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. O português foi uma língua introduzida no nosso meio e os nossos antepassados foram forçados a deixar de falar o Pachorrã para falar o português e as futuras gerações aprenderam mesmo no dia a dia o português. Os nossos parentes muitos deixaram de falar, mas guardaram na memória, né, o que tinha que passar depois. E hoje nós estamos aí. Agora está tendo um avanço também com a nossa língua materna. Em 96, iniciamos o nosso trabalho, o nosso projeto de educação dentro da comunidade. Sempre incentivando o jovem, conversando com ele, sempre a gente ia na casa dos mais velhos, ouvindo, né? As histórias a gente tentava, né? Então esses conhecimentos a gente começou assim, a passar, né, para outros, já para o jovem. Então assim, depois que se criado esse grupo do Pachorrã, mudou muita coisa assim na vida do povo, né?
principalmente com a questão da língua, né? Na época também a gente não falava essa palavra Pachorrã, né? Os mais velhos falavam assim, agora nós vamos reunir o pessoal para cortar a língua. Falava isso, né? Cortar a língua seria falar na língua diferente. E muitos deles também falavam palavras que eram soltas, né? Hoje, essas palavras existem dentro do Pachorrã, né? Ela existe, mas porém com outro significado. Interessante falar que houve um tempo, né, que o próprio Pachorrã ficou esquecido por nós mesmos, né? Ele ficou adormecido aí. Então ele ficou meio que parado, só mesmo na mão da comissão e das aldeias que estavam interessados em ter de volta esse material, né? Mas pelos outros mesmo ficou parado, só as escolas que trabalhavam, né? Aí depois veio o Pachorrã, e que foi ganhando força, né? Hoje tem muitos professores. E foi a partir daí que a gente se engajou mesmo com o Pachorrã e não deixamos mais. O caderno, o papel, caneta. É isso que hoje, né, que estão os jovens, né, estão conhecendo, né? Aí os pajé dá nome, né? Então vamos chamar, né, a nossa escola de uma árvore do conhecimento. Então o Bacumuxá para nós lá quer dizer a árvore do conhecimento, onde era repassado, né, os conhecimentos dos mais velhos para os mais novos. Nós temos hoje os pronomes, né? Todos os pronomes relativos, os pessoais, né, demonstrativo, possessivo, nós temos todos eles também, né, graças a essa nossa organização e a montagem desse trabalho. Apetchenan, Krupchi, Miche, Ranche, Nigre, Pachá, Janje, Nikchen, Rawata, Rotsa. Na verdade, quando eu ingressei logo nesse trabalho também, de início, pelo menos nas minhas fontes, que eu sempre dava uma olhadinha para verificar algumas informações, não apareceu nenhum desses números aqui, assim, em documentos. Aí, como eu disse, né, aí Matauê foi um dos idealizadores desse trabalho, desse processo aí. Assim, apareceu um por extenso. Agora os demais, eu acho que foi realmente uma ideia criativa, uma construção. Construção, né, dele, pessoalmente. Aí, então, essa parte aqui, ó, gente, da parte dos ordinais, segue também a mesma regrinha dos cardinais, ó. Já que tínhamos a parte dos números cardinais, por que não, então, provocar essa construção, essa ideia dos números ordinais? A gente precisava realmente de outras palavras, né? Então foi quando foi feito esse trabalho em várias aldeias do povo Pataxó, né? Pegar um sufixo de uma palavra, um prefixo de outra e vou juntar e vou fazer uma palavra. Algumas palavras têm alguma junção de outras palavras, né, que foram catalogadas devido ao trabalho de pesquisa. Nós tínhamos uma comissão, né, para poder analisar toda essa ideia e tínhamos também um momento de aprovação para que pudesse logo ser aplicado na escola indígena, né, nas escolas, para poder começar a trabalhar. O centro, né, do trabalho é aqui e as ramificações são as aldeias que estão fora, trabalhando o mesmo material. Esse trabalho foi feito com essas novas provocações, essas novas criações, com essa ideia mesmo de fortalecimento linguístico e cultural, social, político, né, religioso também, dentro desse trabalho nosso. Né, linguistas que não conhecem a nossa realidade falam que o Pataxó fala sua língua, mas não, o Pataxó nem língua tem. E falar, mostrar para a sociedade que o Pataxó tem a sua língua própria, né, que hoje ainda somos muito criticados, porque o Pataxó não tem idioma. Às vezes as pessoas não procuram saber, né, se aprofundar na história do Pataxó. A nossa ousadia e a nossa autonomia, a nossa independência, ela fez com que nós mesmos aqui, nós Pataxó, pudéssemos avançarmos cada vez mais nesse processo. Isso. Uma maneira de alfabetizar os alunos no Pachorrã, a gente, nós, pelo menos eu, né, e os demais professores de Pachorrã lá de Minas Gerais, a gente
optou pela música. Então, que é uma forma da criança também estar aprendendo as suas palavras, né, que são usadas no dia a dia. Na nossa história, o povo Pataxó foi um povo ágrafo, né? Povo ágrafo, que não tínhamos aí, naquele tempo, o domínio da escrita. Então, nesse período, essas músicas nossas, eles ficavam mais na memória dos mais velhos e mais na oralidade, né? As músicas, principalmente que eu componho, eu retrato muito o nosso dia a dia também, as atividades do dia a dia, né? Falando sobre o sol também, sobre a lua, estrelas, nossas danças. E assim vai, o nosso grito de guerreiro, os nossos instrumentos de música, de caça, tudo isso é envolvido dentro da música que a gente hoje trabalha com os alunos.